Eu tenho comigo o advogado Aurélio Belém, que foi autor da ação que tentou aí suspender o processo da escolha do quinto constitucional por discordâncias com as regras estabelecidas pelo Conselho da OAB Sergipe. Meu caro vascaíno Aurélio Belém, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FEM-FM. Mais uma vez aqui, um prazer, né? Satisfação poder debater assuntos de relevo, de interesse da sociedade sergipana. Aurélio, qual é a sua avaliação da decisão do juiz Ronivon Aragão e quais os desdobramentos deste caso a partir de agora? Narciso, sou advogado, atuante há mais de 20 anos, então, assim, todos nós sabemos que quem entra com ação judicial está sujeito a um acolhimento do seu pedido ou a rejeição do seu pedido. Nesse caso, o juiz federal Dr. Ronivon Aragão, magistrado de escola, magistrado preparado, ele entendeu juridicamente de maneira diversa. Eu discordo veementemente da posição do magistrado, recebo com respeito sua decisão, porém, desde logo anuncio que iremos dela recorrer para o Tribunal Regional Federal da Quinta Região por discordar juridicamente dos argumentos ali lançados pelo insigne magistrado. O magistrado, em suma, ele coloca, Narciso, ele entendeu que não haveria necessidade do Conselho Seccional respeitar o princípio da anualidade, que é constitucional, que está no artigo 16. Eu discordo dessa opinião, embora a respeite, como já disse. A Constituição, ela obriga a todos, né? E todos, inclusive a ordem, está sujeita a todos os cidadãos. Ela é a lei maior do país. Todas as outras leis, regulamentos, resoluções, regimentos, precisam estar em consonância com a Constituição Federal. E não há dúvidas, embora o magistrado tenha demonstrado interesse, opinião, na verdade, diferente num processo recente, em que advogados PCD entraram nesse mesmo assunto, quinto constitucional, pedindo quórum, cota para advogados PCDs. E ele foi o juiz da causa. E nessa sentença, embora tenha indeferido também o pedido dos colegas, ele considerou expressamente, no corpo da sentença, que a eleição do quinto constitucional era um processo eleitoral. Não se tratava de um processo seletivo, mas de um processo eleitoral, porque existia votação. Então, esse raciocínio foi aplicado, obviamente, em nossa ação, né? Inclusive juntando esse precedente. Mas, surpreendentemente, o magistrado considerou no julgamento de nossa ação um ponto de vista diferente do que tinha decidido recentemente. Essa diferença, essa mudança de opinião vai ser levada à consideração do TRF, para que o colegiado do Tribunal Regional Federal possa avaliar a sentença, né? E aqui, com todo respeito, nós vamos discutir argumentos eminentemente jurídicos, Narciso. Essa ação, é bom que se frise, aproveito a sua gigantesca e qualificada audiência para deixar bem claro que essa ação eu não tenho nenhuma satisfação em demandar contra a OAB. Eu sempre estive do lado da defesa da OAB. Eu fui secretário-geral da OAB 2 vezes, conselheiro seccional 2 vezes, fui advogado da instituição diversas vezes. Eu nunca entrei com uma ação contra a ordem, essa é a primeira. Mas o fiz, né, convencido de que estou, na verdade, tentando trazer a OAB para os trilhos da democracia, ou seja, não estou contra a OAB, eu estou a favor da sua história, dos seus princípios. Essa minha ação tem dois vieses: o viés jurídico, onde eu peço, né, que seja aplicado o princípio da anualidade, por se tratar de eleição, induvidosamente é eleição, não há como pensar diferente, em minha opinião, e por essa razão aplica-se o artigo 16 da Constituição Federal. Aplicando-se o artigo 16, essa mudança não poderia ocorrer, não poderia vir a valer, né? Ocorrer até poderia, mas não poderia vir a valer no prazo de um ano, sob pena de mudança de regra do jogo com a bola rolando, Narciso. Isso não é bom para ninguém.
né? Coloca a eleição sob suspeita, retira a confiabilidade necessária num processo eleitoral tão importante como é esse de 3 fases, que envolve 2 poderes constituídos, judiciário, governador do Estado, para escolher o ocupante de um dos cargos mais relevantes do Estado, que é o de desembargador da mais alta corte de Sergipe. Então, não é interessante para ninguém que esse processo fique em xeque, né? Que sua lisura seja posta à prova. E jamais foi essa a intenção. Na verdade, a intenção deste autor da ação é justamente ao contrário. E o que me moveu, também é importante dizer, não foi nenhum aspecto político, de disputa política do âmbito institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu nem fui candidato nas últimas eleições, não apoiei qualquer grupo oposicionista, não participei de chapa, portanto, não se trata de segundo, de terceiro turno, nada disso como propalaram por aí. Na verdade, Narciso, o que me moveu foi exclusivamente a defesa da história. A OAB sempre defendeu a democracia. E eu não posso entender como democrático uma mudança feita um mês antes, no último dia útil do ano forense de 2024, quando o presidente teve 3 anos para fazer essa mudança e respeitar o princípio da anualidade. Ele preferiu fazer depois das eleições, certamente porque seria um desgaste político implementar tal mudança antes das eleições para presidente, botando em xeque, em risco a sua reeleição. Então, de uma maneira estratégica, né, pensando na sua própria reeleição, o presidente colocou essa para o último dia do ano forense de 2024, o que me causa estranheza e, portanto, fiz esse questionamento à Justiça Federal. Eu não sou mais diretor da OAB, eu sou um simples advogado, né, e resignado com essa mudança, preocupado com a minha instituição. Se outros não estão, eu estou e zelo, mesmo não sendo mais diretor da OAB. E por não ser diretor, Narciso, eu não tenho mais o poder para modificar, né, ou tentar modificar isso que eu chamo de retrocesso democrático. Agora, Portanto, doutor pedir Aurélio, à Justiça Federal auxílio para tanto. Pois não. Me permita, mandando aqui um abraço para o Vontade. doutor Prado, que diz aqui: bom dia, Narciso, a decisão do magistrado foi acertadamente fundamentada. Doutor Aurélio, eu pergunto, quando você trata do princípio de anualidade, trazendo para um processo eleitoral, você tem a previsibilidade, ou seja, a eleição vai ocorrer em outubro. Ela terá que ocorrer no dia 6 de outubro, ou, enfim, no primeiro domingo do mês de outubro, para a gente não se precisar em dia, né? Mas especificamente no prazo. Primeiro domingo de outubro você tem a eleição. Então, toda a regra que tiver que ser estabelecida para as eleições de 2026 tem o prazo máximo de outubro de 2025. É esse o argumento que você está colocando. Na questão do 5º Constitucional, existe essa previsibilidade para que, com um ano de antecedência, as regras sejam estabelecidas? Existe. É público e notório, Narciso. Todos nós sabíamos que o desembargador Luiz Mendonça enfrentava um processo no CNJ. E todos nós sabíamos a data da sua aposentadoria, que era dezembro. O Daniel não é diferente. Com certeza ele sabia, e todo o seu conselho sabia. Então, isso é desconhecido. Isso não importa, Narciso. Se não há prazo, existe a Constituição. Se não há prazo, não faz. Não faz a mudança. O OAB Bahia fez. O OAB Sergipe copiou. Literalmente, a resolução da OAB Bahia. Eu tive a oportunidade de ler. É o mesmo texto. É idêntico. E lá foi feita a mudança também em dezembro do ano passado. Só que lá não tem vaga aberta. Lá já mudou. Para quando abrir a vaga, já se respeitar o princípio da anualidade. Lá não tem vaga aberta, como aqui tinha oficialmente desde setembro. Mas muito antes já era de conhecimento público e notório que essa vaga surgiria e que ela era da advocacia. Não há nenhuma dúvida nisso. Mas, repito, isso não é fundamental. Se não há prazo, não há alteração. Não por outra razão, a garantia do voto direto foi colocada no regimento interno, que é uma norma superior às resoluções. Né? O regimento interno ele não pode ser alterado por resolução, ele deve ser alterado por emenda regimental. E não foi isso que foi feito. Né? A alteração do regimento
foi feito mediante resolução, outro equívoco, né, da gestão. Não há a prova maior de que o regimento é superior é que o quórum para alteração dele é de 2/3, né, e a aprovação de resoluções é quórum simples, normal. Então, a sua envergadura, o seu status normativo, ela foi colocada, a eleição direta dos advogados foi colocada lá justamente para proteger esse direito que foi julgado à época de suma importância, e ainda acho que sim, essa resolução retira do advogado o voto livre. Embora o advogado ainda vá votar diretamente, ele só poderá votar nos 12 candidatos que o Conselho permitir, que o Conselho escolher, que o Conselho filtrar, né? Que o Conselho peneirar. Se inscrever em 50, só vai poder votar em 12, a critério do Conselho. Sem objetividade, Narciso. O Conselho vai avaliar subjetivamente e o advogado vai ser tolhido do seu direito de votar naquele candidato legítimo, porque se inscreveu e completou os requisitos, vai deixar de votar naquele candidato legítimo, porque o Conselho assim definiu, porque o Conselho assim peneirou. Portanto, Narciso, eu digo com tranquilidade absoluta, essa resolução aprovada pelo Conselho, ela é uma resolução que ela exclui, ela é uma resolução excludente, ela retira candidatos legitimamente inscritos. A minha ação judicial é uma ação inclusiva, ela não retira ninguém, ela não ataca ninguém, ela é impessoal, ela não favorece a ninguém e nem prejudica ninguém. Eu jamais Doutor faria Hélio, isso. Os perfeito. colegas que colocaram seus nomes, os nomes que rodam, são todos preparados e podem, sim, ocupar esse cargo. Não tenho a menor dúvida disso. Então, a minha ação visa apenas para que todos aqueles inscritos possam ser votados pela classe, sem peneira, possam ser votados, e que o advogado, eleitor, como eu, né, possa votar naquele candidato que você deseja votar, sem que ele seja excluído previamente. É só isso. Então, ela é impessoal, ela é objetiva e ela é eminentemente jurídica. Eu não discuto fatos nem pessoas, eu discuto Agora, direito, doutor Hélio, eu discuto na sua, democracia, só isso. na sua opinião, o que é que levou o doutor Roniveau a tomar essa decisão, contrária à sua análise, e qual é o prazo que você tem para recorrer? O prazo de inscrição é até o próximo dia 25. Há tempo hábil para isso? Há tempo hábil, sim, para isso, né? Nós temos o prazo de 15 dias para recorrer, vamos avaliar com calma. O fato do prazo esgotar não quer dizer que o recurso não vá prosperar, entendeu? Enfim, nós vamos avaliar, ao meu critério, com muito respeito. Eu tenho muito apreço, Narciso, pela divergência. Eu respeito demais a opinião contrária, não tomo nenhuma opinião contrária como ofensa. Os colegas que pensam, podem pensar diferente de mim, eu não sou o dono da verdade, eu apenas estou externando um posicionamento que é objetivo, é uma interpretação minha e de muitos colegas, mas muitos colegas mesmo, que conversaram e conversam comigo, sem conotações políticas. Eu entrei com essa ação, Narciso, eu não fiz nenhuma espécie de politização do processo. Eu não juntei um grupo para assinar, eu entrei sozinho, por minha conta e risco, para discutir direito, não pessoas, não fatos, direito, somente isso, direito, democracia. É só isso. Então, eu estou muito tranquilo, claro que não estou feliz com a decisão, até porque com ela não concordo, respeitosamente, e o doutor Ronivan tem uma opinião, tem o direito de ter uma opinião diferente, e na condição de juiz, ele entendeu juridicamente que não se aplicava o princípio, eu não me convenço do argumento do magistrado e irei buscar, né, uma decisão diferente, sustentar. Afinal de contas, Narciso, se eu não fizer isso, eu estou traindo a minha essência. Eu sou um advogado. Eu vivo justamente com a divergência, lutando, né, e esperançando que o direito ao final seja estabelecido da forma como eu acredito. E, Narciso, eu só faço o que eu acredito.
Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu acredito. E eu acredito que essa resolução, ela ofende e viola o princípio constitucional da anualidade e, sobretudo, independente da juridicidade da decisão, até porque o doutor Ronivon não poderia apreciar, não estava na sua competência, no seu escopo, apreciar a violação da democracia. Esse é um assunto mais político, digamos assim, mas é um assunto tão importante quanto. Há uma violação, há uma retirada, há uma diminuição da liberdade do voto do advogado. E eu não vou compactuar com isso jamais, independente de qualquer decisão judicial, Narciso. Aqui eu assento e aproveito a sua gigantesca audiência, que já falei aqui, para dizer: eu jamais vou compactuar com diminuição de direitos dos advogados e advogadas. Não vou me calar, não vou silenciar, porque não há nenhum argumento concreto, objetivo, que justifique essa mudança do ponto de vista democrático. Nós elegemos 3 desembargadores em Sergipe. Será que eles foram mal escolhidos? Eu entendo que não. Eu tenho certeza que ocupam o cargo com galhardia, honram a missão judicante. Por que mudar? Qual é a razão para fazer uma mudança? Eu venho perguntando isso desde o ano passado. Desde o ano passado eu venho perguntando isso e não recebo respostas Doutor Aurélio, objetivas. Qual é a data em que você impetrará este recurso? Nós estamos ainda analisando, Narciso, Não tenho a decisão judicial. Eu pergunto porque a inscrição vai até o dia 25, né? Então independe desse prazo. Mas independe, viu, Narciso? Perfeito. Fique tranquilo em relação a isso. Independe em relação a isso. Se anular, volta, faz tudo de novo. Se é assim que tem que ser, que seja. Okay. Então, isso, Narciso. Eu acho que ficou bem posta a minha posição, com respeito a quem pensa em contrário, com respeito a todas as pessoas, com respeito ao magistrado que entendeu diferente. Eu vou apenas fazer aquilo que me cabe, buscar uma nova avaliação junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. Perfeito. Obrigado pela participação. Saudações vascaínas aí pela vitória de ontem. Hoje, pelo menos, eu estou um pouquinho feliz. O Confiança não deu tanta alegria, mas o Vasco sim. Um abraço, Aurélio. Narciso, grande abraço, viu? Um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Tá aí, portanto, o advogado Aurélio Belém afirmando que vai recorrer da decisão do juiz Ronivon Aragão. O juiz atestou pela legalidade, dizendo que o Conselho da Seccional tem todas as prerrogativas para definir as regras da disputa do 5º Constitucional. Portanto, segue o jogo, prazo de inscrições para os advogados interessados em disputarem a vaga até o próximo dia 25.